Imagine um homem tão poderoso que achava que podia comprar qualquer coisa, até a dignidade dos outros. Agora, imagine esse mesmo homem em desespero, implorando por ajuda ao único ser humano que ele jamais teria valorizado. Um menino pobre, de olhos atentos e alma imensa. O que pode acontecer quando o orgulho é desafiado por compaixão? A resposta: vai te desconcertar. Essa não é só mais uma história sobre um milionário arrogante. É um retrato vívido do que acontece quando a arrogância empresarial encontra a sabedoria silenciosa de uma comunidade unida. Em tempos de injustiça social, onde vidas são descartadas em nome do lucro, essa jornada mostra que a verdadeira riqueza não está no banco, mas na coragem de mudar. Se você já se sentiu pequeno diante de um sistema cruel, ou já se perguntou se é possível tocar o coração de quem parece inalcançável, essa história é para você. Porque às vezes, quem mais precisa aprender é quem acha que já sabe tudo. E quem menos tem, acaba oferecendo tudo: educação, empatia e uma chance de redenção. Eduardo Santana era o tipo de homem que confundia conta bancária com valor pessoal. Aos 45 anos, vestia ternos importados como se fossem armaduras e carregava nos olhos a frieza de quem aprendeu a ver pessoas como números. Era o retrato clássico de um milionário arrogante, moldado por um sistema cruel que premia decisões implacáveis com bônus generosos e status social. Dono de uma empresa que crescia como um rolo compressor, Eduardo decidira viajar a uma pequena cidade rural para adquirir, a preço de banana, uma fazenda de café tradicional. Para ele, aquele era apenas mais um ativo em sua longa lista de conquistas. Não havia herança emocional, não havia legado familiar, apenas uma oportunidade de lucro fácil numa região esquecida pelo progresso. No jatinho particular, ajeitava a gravata como quem ajusta sua visão de mundo. Firme, controlada, sem espaço para vulnerabilidades. Seu plano era simples: chegar, comprar e partir. Mal sabia ele que o destino preparava um encontro com alguém que não tinha poder algum, exceto a sabedoria que transforma até o mais blindado dos corações. Assim que pisou na cidade, Eduardo sentiu o impacto daquilo que ele chamava de realidade primitiva. O calor úmido, os cheiros da terra e das flores, as casas simples, tudo lhe causava repulsa. Para um homem acostumado ao luxo, estar cercado por uma comunidade humilde parecia quase uma afronta. Cada detalhe que via, criticava com superioridade cega. Durante o trajeto até o hotel, seu desprezo ficou evidente. Comentava em voz alta, com tom professoral, que aquelas pessoas precisavam acordar para o mundo moderno. Suas palavras transbordavam julgamento. Para ele, aquela cidade não era uma comunidade. Era um obstáculo à sua visão de progresso, resorts, cifras, exploração disfarçada de investimento. Mas o que Eduardo não sabia é que atrás de cada olhar simples que cruzava, havia histórias de superação, de amor ao próximo, de valores reais. Aquelas pessoas que ele via como atrasadas estavam prestes a lhe dar uma lição de humildade que nem os melhores MBAs do mundo poderiam ensinar. Sentado à frente de Dom Vicente Morales, Eduardo expôs sua proposta com a frieza de quem fecha negócios como quem muda peças em uma engrenagem. Ofereceu um valor insultante pela fazenda centenária, tratando a herança emocional da família como um bem descartável. Para ele, era apenas uma jogada estratégica para maximizar lucros e cortar custos futuros. Dom Vicente, homem de mãos calejadas e olhos sábios, ouviu tudo com paciência. Eduardo via isso como sinal de fraqueza, quando na verdade era dignidade silenciosa. O milionário arrogante tentava aplicar suas técnicas de pressão empresarial em uma terra onde o respeito ainda tinha valor, mas não percebia. A diferença entre poder e sabedoria estava ali, diante dele, e ele era cego a isso. Ignorando o peso de 4 gerações de trabalho, Eduardo insistia que aquele era um bom negócio para todos.
Mas nem todas as riquezas podem ser medidas em cifras. O que ele não esperava era que aquela recusa educada fosse só o começo de um confronto moral profundo e que uma criança seria o catalisador de sua transformação humana. Foi na Praça Central, enquanto destilava críticas sobre a cidade ao telefone, que Eduardo notou um menino de aparência simples, sentado num banco com um livro surrado no colo. O garoto, de sandálias gastas e olhar atento, não parecia ouvir, mas absorvia cada palavra como quem arquiva algo importante. Seu nome era Rafael e ele carregava nas mãos um exemplar de Dom Quixote. Nas veias, um legado familiar ferido. Ao se aproximar, Rafael fez uma pergunta que desmontou a altivez de Eduardo. Senhor, o que é mais valioso? Uma decisão lucrativa ou uma vida destruída por ela? A princípio, Eduardo riu com condescendência, mas conforme o menino avançava, suas perguntas ganhavam profundidade, misturando ética, economia e justiça social com uma maturidade que desconcertava qualquer executivo experiente. Ali, entre pombas e passos apressados, começava algo que Eduardo jamais esqueceria, um confronto que não vinha com gritos, mas com conhecimento. E uma lição que não vinha de um professor formado, mas de um menino pobre, que carregava dentro de si a coragem de confrontar a injustiça com empatia e o dom de transformar a arrogância em silêncio atento. Quando Rafael revelou seu sobrenome, o mundo de Eduardo começou a tremer. Santos, Joaquim Santos. Um nome que ele não ouvia há décadas, mas que carregava uma história que ele preferia esquecer. Rafael não apenas sabia quem Eduardo era, ele sabia o que Eduardo havia feito. E não só por ouvir da avó, ele havia pesquisado, estudado, cruzado dados e descoberto verdades que ninguém mais ousaria dizer. Diante de todos na praça, o menino trouxe à tona uma história de injustiça social enterrada sob relatórios frios. Seu avô havia dedicado 25 anos à empresa de Eduardo, apenas para ser descartado como um número na planilha. Rafael falava com calma, mas cada palavra era como uma flecha certeira atravessando o verniz polido do milionário com fatos, versículos e memórias vivas. Mas não havia ódio nos olhos de Rafael, havia compaixão. Ele não queria vingança, queria que Eduardo visse, queria que ele sentisse. E, acima de tudo, queria que aprendesse. Porque às vezes a justiça não vem com punição, mas com a chance de reconhecer a dor causada e, quem sabe, reescrever o que antes parecia definitivo. No dia seguinte ao confronto, Eduardo caminhava pela cidade como quem ainda carregava o mundo nas costas, mas já sem a arrogância no olhar. Até que foi surpreendido por Armando, o motorista, e outros moradores. Cercaram-no sem hostilidade, mas com firmeza. Não era uma ameaça, era um chamado. Um convite involuntário a experimentar na pele o que tantos já haviam vivido em silêncio. Conduzido até um galpão simples, isolado entre as montanhas, Eduardo foi instalado em um espaço espartano. Sem celular, sem assistente, sem controle. Pela primeira vez em anos, ele era apenas um homem, sem status, sem influência, sem proteção. Aquela comunidade unida escolheu não punir com violência, mas com uma experiência transformadora, um retiro forçado para aprender. Enquanto o silêncio da noite descia sobre o vale, Eduardo começou a sentir o peso do que havia ignorado por tanto tempo. Não era uma prisão, era um espelho. E ali, no desconforto do isolamento e da vulnerabilidade, brotava a semente de uma lição de humildade que só o amor ao próximo poderia ensinar. A lição que mudaria tudo. Naquela noite silenciosa, quando tudo o que restava a Eduardo era o som da própria respiração e o ranger da madeira sob seus pés, uma bandeja de comida chegou, não trazida por qualquer um, mas por Rafael. O menino, que tinha todas as razões para odiá-lo, estendia-lhe agora um prato quente e um olhar sereno. Não havia punição ali. Havia ensino. Havia empatia. Eduardo, atordoado, não conseguia entender. "Por que está fazendo isso?" perguntou.
Rafael respondeu com uma calma que cortava como navalha. Porque meu avô me ensinou que o perdão liberta quem sofre, não quem ofende. A comida simples, arroz, feijão, frango, era servida com dignidade. E cada garfada trazia mais do que sabor, trazia um gosto de humanidade que ele havia perdido. Ali começou a transformação. Não pela força, não pelo medo, mas pela compaixão desarmada de um menino pobre. Rafael mostrava, com ações, que o amor ao próximo pode ser a arma mais poderosa contra um sistema cruel. E Eduardo, pela primeira vez, não sentiu vergonha por não saber. Sentiu vontade genuína de aprender. Na manhã seguinte, Rafael levou Eduardo para conhecer o lugar onde tudo começava de verdade. A escola comunitária que levava o nome de seu avô, Joaquim Santos. Era uma construção simples, mas pulsava vida em cada canto. Crianças e adolescentes aprendiam economia, sustentabilidade e valores humanos com uma paixão que deixaria qualquer CEO sem argumentos. Eduardo, acostumado às salas de reunião com vista para arranha-céus, ficou sem palavras ao ver jovens debatendo sobre impacto empresarial com propriedade. Havia ali algo que ele nunca encontrou em seus conselhos de administração: propósito. Uma educação que não servia para produzir engrenagens, mas sim seres humanos completos, conscientes do mundo ao seu redor. Foi ali, entre computadores reciclados e sorrisos genuínos, que Eduardo entendeu a essência da verdadeira transformação humana. Rafael não queria apenas que ele se arrependesse, queria que ele visse, e mais, que escolhesse uma nova forma de agir. Porque enquanto o sistema ensina a competir, aquela escola ensinava a cooperar. E isso sim, era riqueza verdadeira. Ao retornar à Fazenda Morales, Eduardo esperava encontrar uma família rendida pela necessidade. Mas Dom Vicente o surpreendeu com algo inesperado: uma contraproposta. Não para vender, mas para unir forças. Uma parceria que honrasse a história da terra, criasse empregos locais e promovesse educação. Uma nova visão de impacto empresarial com dignidade e raízes. A proposta exigia mais do que dinheiro, exigia presença. 1 mês por ano vivendo na comunidade, ouvindo, aprendendo, contribuindo. Era um convite corajoso à transformação. E no fundo, Eduardo sabia que aquela era sua segunda chance. Não apenas de fechar um negócio justo, mas de finalmente sair do personagem que o sistema lhe impôs e tornar-se alguém melhor. Durante anos, ele usou sua fortuna como escudo. Agora, teria a oportunidade de usar sua influência como ponte. E isso começou a mexer em suas fundações. Pela primeira vez, alguém lhe oferecia não apenas um contrato, mas a chance de reconstruir seu próprio legado. Uma escolha entre manter o velho Eduardo ou se tornar o homem que Joaquim Santos acreditava que ele podia ser. Eduardo assinou o documento com mãos trêmulas, não por hesitação financeira, mas por algo novo: consciência. Naquele momento, ele não fechava apenas uma parceria, ele abria um caminho e, como primeiro ato, anunciou a criação de um fundo educacional permanente em nome de Joaquim Santos. Um tributo a um homem que havia sido descartado, mas nunca esquecido. Mais do que isso, convidou Rafael para ser seu conselheiro de impacto social. Um menino pobre, agora com voz ativa no destino de uma grande corporação. Não por caridade, mas por competência. Porque Rafael não apenas entendia economia e justiça, ele as vivia. Eduardo, enfim, começava a compreender o que era poder com propósito. Cada passo que dava nessa nova direção era como romper com o sistema cruel que moldou sua antiga visão de mundo. O homem que antes achava que liderança era mandar, agora descobria que liderar também é ouvir, e que criar um legado não é deixar riquezas, mas multiplicar oportunidades, inspirar mudanças, tocar vidas. 6 meses se passaram, e a transformação deixou de ser teoria para virar realidade. A escola comunitária Joaquim Santos foi ampliada com novos laboratórios, biblioteca digital e oficinas técnicas.
Jovens antes invisíveis, agora dominavam habilidades que os conectavam ao mundo, sem abrir mão de suas raízes. A comunidade, antes esquecida, agora florescia. Na empresa, os frutos também surgiram. Lucros aumentaram 34%. A satisfação dos funcionários bateu recordes e talentos de toda a América Latina começaram a buscar espaço ali. Mas o mais notável foi o respeito conquistado. Eduardo, o ex-milionário arrogante, agora era visto como um líder regenerado, alguém que trocou o comando impositivo pela escuta ativa. Rafael, em sua nova função, não apenas aconselhava, inspirava. E Eduardo ouvia. Juntos, mostraram que uma empresa pode ser próspera e humana, que o impacto empresarial pode e deve gerar valor compartilhado. O que começou como uma tentativa de exploração tornou-se exemplo de superação e aprendizado coletivo, e o mundo começou a prestar atenção. Na varanda da escola, Eduardo segurava nas mãos uma medalha nova, gravada não com cifras ou títulos, mas com palavras que agora faziam sentido, por honrar a memória através da transformação. Ao seu lado, Rafael sorria. E naquele momento, o homem que antes acreditava que sucesso era sobre acumular, percebeu. Era sobre devolver, sobre servir, sobre se redimir. O passado ainda doía, mas não definia mais seus passos. Agora, cada decisão empresarial carregava um filtro. Isso respeita vidas, isso honra a dignidade humana, isso deixaria Joaquim Santos orgulhoso. Eduardo trocou o GPS do lucro imediato pela bússola do legado e descobriu que a verdadeira liderança nasce da capacidade de reconhecer erros e recomeçar. À frente, um novo ciclo se desenhava. Menos ostentação, mais colaboração. Menos ego, mais empatia. A história que começou com um menino pobre salvando um milionário terminou com um homem reconstruído salvando a própria alma. E com ele, abrindo portas para que outras vidas não fossem mais apagadas por decisões impensadas. Um ciclo novo, um propósito eterno. Agora me diga, quantas vezes a gente julga alguém sem conhecer sua história? Quantas vezes valorizamos o brilho do ouro e esquecemos o valor de um coração honesto? Talvez você nunca tenha demitido ninguém. Mas será que, em algum momento, também deixou de enxergar o outro como um ser humano? Eduardo aprendeu, da forma mais inesperada, que até o mais duro dos corações pode ser tocado. Mas e você? Está disposto a rever o que realmente importa? A abrir mão de um pouco de razão para ganhar mais conexão? A entender que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em fazer melhor? Se essa história te emocionou, te fez pensar ou te deu esperança de que pessoas podem mudar, então não guarde isso só para você. Compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa missão de espalhar histórias que tocam e transformam. Porque às vezes tudo o que o mundo precisa é de um novo começo.